Olá, muito boa noite! E estamos aqui em mais uma live. Olha só o clima de Natal, né? Clima de Natal. E aí, pessoal? Bom, meu nome é Roberta Coelho, sou hipnoterapeuta de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. E aqui, vamos tirar aqui. Olha só, hoje eu tô com o cabelinho mais arrumadinho, foi a Fabi que fez, ó. Tô toda feliz aí, ó. Obrigadão, valeu, Fabi. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero, antes de chamar minhas colegas, falar com vocês aqui. Pessoal, entra lá na nossa página do YouTube, curte lá, compartilha as nossas lives, que nós queremos fazer o nosso canal lá também crescer, né? Nós estamos, assim, contando com vocês aí, com a ajuda de vocês, que nós sempre estamos preocupados em trazer conteúdos importantes da hipnoterapia, para o conhecimento da mente humana, enfim, e assim por diante. Bom, e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa maravilhosa, que ela faz parte do Hipnopapo, a advogada, a Flávia. Então, mas antes disso, deixa eu chamar minhas coleguinhas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chamar as meninas para mais uma live maravilhosa. E nós vamos hoje falar... E aí, meninas? Olá! Olá! Boa noite! Boa Bom, a Flávia já está noite! aí. E aí, se apresentem, Boa né? noite! Meu nome Boa é noite. Patrícia Burg, eu sou parapsicóloga e hipnoterapeuta Omni, sou do estado de Santa Catarina e estou muito feliz por fazer parte desse grupo extraordinário e com essas meninas incríveis, que eu só tenho a agradecer ao universo, a Deus por ter colocado vocês na minha vida. Tem a Grace que não está aqui também, faz parte desse grupo extraordinário. E eu só tenho a agradecer a minha vida e a vida de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live com a nossa entrevistada Flávia, querida. Espero que seja incrível hoje esse dia. Vanessa. Olá, gente! Boa noite! Me chamo Vanessa Carange, sou de Fortaleza e estou muito feliz de participar dessa live hoje com essa nossa grande amiga do Rio de Janeiro, a Flávia, contando aqui para a gente o que ela passou com esse medo de avião, né? Então, boa noite a todos e vamos nessa. E hoje nós vamos falar com a Flávia. Você vai esperar aí, dona Flávia. Eu aqui. Agora eu vou te apresentar. Opa! Flávia, Que honra! linda, maravilhosa, advogada, fantástica, mãe, esposa. E ela tinha uma demandazinha assim, ó, pequena, né? Que muita gente tem medo, que é medo de voar, né? Impediu ela de dar passos em alguns lugares, viajar para alguns lugares. O relato dela é muito bacana. Pessoal, compartilha, manda aviãozinho aí para meio mundo, porque quando nós falamos de medo, pânico, fobia, nós abordamos infinitas causas. E aí ela vai contar a história dela hoje aqui, a Flávia. Vai falar como que ela chegou. Sim, Flávia, estamos te escutando. E vai chegar como que ela vai contar como que chegou na hipnoterapia, o que fez ela chegar e tratar isso que estava atrapalhando a vida dela, que o fato de não ir, né, impedir até ganhos financeiros aí, propostas de emprego, enfim, para poder esses desafios maravilhosos que aparecem durante a nossa vida. O fato só de viajar já atrapalhava, né, Flávia? Querida do Rio de Janeiro. Aí, gente. Queridos, boa noite, queridas minhas amigas do Hipnopapo. Um beijo, Roberta. Um beijo, Patrícia. Um beijo, Vanessa. Um beijo, Grace, que está aqui assistindo a gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Flávia Machado, eu sou do Rio de Janeiro, faço parte desse grupo extraordinário, que é o grupo Hipnopapo, e também com o meu Instagram, Flávia Mac. Eu sou advogada, mas hoje
hipnoterapeuta. Enfim, eu queria muito poder compartilhar com vocês, né, essa minha história, porque a hipnoterapia, a gente sabe que ela é muito mais do que tratar medo pontual, uma fobia, um pânico, mas eu queria trazer para vocês aqui um relato de como eu conheci a hipnoterapia, como eu cheguei até a hipnoterapia e como ela transformou a minha vida de tal forma onde eu não consigo mais me afastar do que é ser hipnoterapeuta, do que é poder levar para as pessoas poderem conhecer esse tratamento sensacional. Bom, eu vou falar para vocês o que significava para mim ter que voar, ter que entrar em um avião. E o que é curioso não é medo de altura, não é medo de voar de helicóptero, não é medo de voar de ultraleve. Eu já voei de ultraleve, eu já voei de helicóptero. Não tenho absolutamente qualquer tipo de problema com a altura. O meu problema era o avião. O fato de ter um assunto de avião, uma conversa, precisa viajar, compra de passagens, vai ter uma viagem, começava a me dar uma sensação, um gelado, um formigamento, e eu me afastava, né, do assunto. E eu me recordo, assim, quando criança, tive várias oportunidades de viajar de avião, viajei muito com meus pais, com a minha família, no exterior. E quando a gente é criança, né, a gente é muito destemido, né? Nada acontece, tudo é lindo, tudo maravilhoso. E eu me lembro claramente dos momentos eu dentro do avião, quando criança, e achando aquilo o máximo. Mas a gente vai crescendo e num determinado momento da minha vida, que eu, né, já formada, advogada, trabalhando, eu comecei a perceber que o assunto avião, viagem, começava a me dar um certo desconforto. E esse desconforto ele começou a crescer, e sem qualquer tipo de explicação para mim. E eu comecei a perceber que eu começava a fugir de determinados assuntos, de determinadas situações, quando podia chegar num assunto de vamos viajar, vamos fazer um passeio, vamos enfim, para o exterior, enfim, qualquer passeio, até realmente viagens até de trabalho. Até que num determinado momento eu representava uma empresa aqui no Rio de Janeiro que ia lançar um produto de escovas para cabelo, e a sede da empresa ela ficava em Manaus. E eu precisava ir a Manaus. E aí, meu Deus do céu, né? Eu, titular, né, do escritório de advocacia, grande aqui no Rio, fechar um grande negócio em Manaus para os meus clientes que iam representar uma marca, iam colocar a logomarca da imagem deles num conjunto de escovas. Enfim, fazer o quê, né? Não tem jeito, não vai acontecer nada, e vamos lá, vamos para Manaus. Até então, eu tinha medo, mas eu encarava. E aí eu tinha que sair do Rio a gente ia para Brasília, de Brasília nós íamos para Manaus. Bom, muito bem. Lá fui eu sozinha, né, apavorada, mas fui. Vamos lá, tudo bem. Isso já tem bastante tempo, tá, gente? E aí, quando eu entrei no avião sozinha, começou a me dar uma sensação de calafrio, boca seca. Eu comecei a olhar as pessoas em volta, comecei a tentar me conectar com as pessoas que entravam. Eu entrava criança, entrava senhorinha, e eu ali sentada, né, sem qualquer referência de amigo, de nada, eu estava indo sozinha. E até que, enfim, o avião decolou, e numa dessas de decolar, teve uma turbulência muito forte.
A própria decolagem já me deixou bastante nervosa, mas eu estava lá, estava, né, respirando e controlando, isso vai passar, isso não é nada, enfim, é o meio de transporte mais seguro do mundo, né, enfim. E aí teve uma turbulência muito forte, o avião teve um vácuo e nesse vácuo eu desmaiei. Eu desmaiei, simplesmente eu apaguei dentro do avião. E eu me lembro de ter acordado com o comissário de bordo, aeromoça e comissário de bordo, enfim, tentando me chamar, e aí eu retornei até mim e, enfim, dali eu entrei num pânico, num desespero, que eu queria ir embora, eu queria sair, eu fiz um escândalo dentro do avião. Foi um escândalo que hoje, assim, espero que não tenha ninguém aqui que olhe e lembre, nossa, olha aquela louca do avião que estava indo para Manaus, porque foi uma coisa assim realmente vergonhosa. E só Deus sabe como eu consegui chegar até Manaus. E foi péssimo a minha chegada lá, porque eu, quando botei o pé em Manaus, eu sabia que eu tinha que voltar. E a partir daí tudo ficou muito ruim. Eu não consegui me concentrar na reunião, não consegui me concentrar no trabalho. Eu não consegui fazer absolutamente nada, só focando no dia que eu tinha que voltar, que era coisa de 2 dias depois. Mas eu tinha que voltar. E eu compartilhei esse meu sofrimento com um dos donos da empresa. E era um sofrimento muito forte, porque eram pessoas que não me conheciam, né? E eu tive que mostrar uma fragilidade que, para nós advogados, né, você mostrar fragilidade para o cliente não é nada muito bom, né? Você não passa aí uma determinada autoridade. Eu tive que mostrar uma fragilidade, essa fragilidade me levou muito a prantos, né? Chorei muito. E eu voltei com um dos donos, ou uma pessoa, um representante da empresa de Manaus para o Rio de Janeiro, quase que de mãozinha dada. Foi mais ou menos dessa sensação. E desde então, com essa situação, eu simplesmente parei de voar. Eu falei, eu não vou entrar nunca mais num avião. E isso aconteceu passou os anos e eu me casei. Eu não era nem casada ainda, eu me casei. Meu marido, ele é chefe de cozinha, né? Ele é uma grande pessoa profissional do ramo da gastronomia aqui no Rio de Janeiro. Muito bem conhecido, então oportunidades de viagem para vinícolas, para eventos de gastronomia, eu nunca ia, ele sempre ia sozinho. Enfim, profissionalmente apareceu uma oportunidade de me associar a um escritório no Rio Grande do Sul, hoje eu ainda sou sócia ainda, né? Um escritório aqui no Rio, um escritório no Rio Grande do Sul. E eu contava, assim, nos dedos as vezes que eu inventava de não ir, ou ia de ônibus, dias dentro do ônibus, vergonha, constrangimento, enfim. Tive filhas, minhas filhas nasceram, e, né, tem que levar na Disney, desconversa. Beto Carreiro, dá para ir Beto Carreiro, vamos de ônibus. Cara, eu fui de ônibus. Eu levei 14 horas dentro do ônibus, eu, meu marido e 2 crianças pequenas para ir para o Beto Carreiro, porque eu não conseguia pegar um avião. E isso começou a me trazer um constrangimento muito grande para mim, porque, gente, eu sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa bem relacionada, quero ter medo de andar de avião. Né? Para São Paulo, vou de ônibus, leito, semileito, a ponte aérea são 40 minutos. Como assim? E eu vinha sempre na minha cabeça aquele pânico, aquela vergonha que eu passei, aquele medo dentro da minha viagem. E eu falei, não vou mais viajar, não quero mais isso para mim, bom, enfim. Só que isso começou a me atrapalhar profundamente, me atrapalhar muito por perdas profissionais, como teve a questão, eu perdi o cliente, tá? É importante falar, eu perdi os clientes na qual eu fui fazer a representação lá para fechamento do contrato,
Claro, quando retornei, a empresa não continuou mais com os meus serviços, por razões óbvias, né? Então, perdi a oportunidade de trabalho. Não pude dar atenção devida na época à minha sociedade no Rio Grande do Sul, por medo, né, de viajar, necessidade de ter que ir algumas vezes. Perdi a oportunidade de viagens sensacionais 0800 para o exterior, vinícolas, restaurantes maravilhosos, conhecer a Europa por medo do avião. Coloquei as minhas filhas numa situação extremamente constrangedora de ter que ficar no ônibus, que é muito mais perigoso, muito mais desconfortável, demorado, né? Tendo que colocar aí durante a noite, fazendo paradas estratégicas no meio de estrada, né? Usando, sabe-se lá, por mais que tenham essas paradas em estradas de lugares bons, né? Não posso falar o nome aqui das redes, mas com bons banheiros e tudo, mas enfim, é um lugar público, né? E eu falei, gente, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim porque isso é vergonhoso. Eu quero crescer profissionalmente, eu quero acompanhar meu marido, eu quero poder, né? Minhas filhas um dia vão estudar no exterior e eu vou levá-las? Não vou levar, não, mamãe não vai visitar, enfim. E aí fui buscar ajuda, né? E aí uma grande amiga minha, que também sofria desse mesmo problema, me indicou um médico, um psiquiatra, porque ela entendia, e com toda a razão, que o problema não era o avião, o problema era comigo, né? Qual era, né? Por que desse pânico, desse medo, ansiedade, enfim, não se sabe o quê. E consultei com um psiquiatra, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, eu não posso desmerecer o trabalho dele, ele foi extremamente importante, mas eu tive que fazer uso de medicamentos. Então eu comecei a ter condições de viajar, mas muito dopada. Então eu só entrava em avião completamente dopada, com muitos remédios, com muitos medicamentos, tendo que ser recebida e acolhida lá no próprio balcão de embarque por alguém do avião que me levava, me colocava sentada na cadeira e do banco, na cadeira do avião, e ficava muitas vezes do meu lado e conversando e tirando a minha atenção do que estava acontecendo em volta. Assim, ridículo, né? E na hora de voltar, durante o voo, tendo que tomar mais medicamentos para poder ficar ainda mais anestesiada, a ponto de quando eu chegava no meu ponto de desembarque, muitas vezes lá no próprio Rio Grande do Sul, que foi o local que eu meio que estabeleci como para lá que eu vou, para lá que eu volto, né? Saí carregada, né? E a minha sócia me buscar no aeroporto, eu entrar no carro e eu dormi por longas horas e só consegui falar com ela no dia seguinte. Isso está errado, né? Enfim, e aí eu não quero mais tomar remédio, não quero mais isso para mim. E aí você começa, né? Conversa com um, conversa com o outro, zapeando, rede social, Instagram, Google, enfim, apareceu como mágica, né? Uma página falando sobre se você tem medo de avião, você pode resolver seu problema por intermédio da hipnoterapia. E aí, bom, hipnose, cara, tá maluco que eu vou fazer hipnose. Bom, aí começa a nossa crença, né, limitante do que é a hipnose, né? A hipnose é aquilo que a gente vê nos palcos da vida, aquela coisa do cinema, no teatro, no circo, que vai contar até 10 e você vai esquecer o número 4, que você vai comer a cebola, mas na verdade vai sentir gosto de maçã. Não vou fazer isso, não é verdade. E aí eu fui conversar com meu marido, falei, nossa, apareceu aqui uma mensagem para mim sobre cura, pânico de avião, por meio da hipnoterapia. E meu marido, faz. O que você prefere? Tentar alguma coisa ou continuar se entupindo de remédio como você está fazendo? Eu falei, mas e aí eu vou fazer hipnose e se eu não voltar?
Se eu dormir lá no meio do transe hipnótico, eu não voltar, e eu, quando acordar não vou ser mais eu, ele, Voltar cara, da onde, isso né? não existe. Voltar da onde, né, Flávia? Eu tô abrindo meu coração aqui para vocês do que para mim a hipnoterapia, né, significava. Era algo que eu ia para um lugar aonde não sei o que, fazer não sei o que, e voltava, se voltar, uma nova pessoa. E Ô, aí, Flávia, oi? eu tenho uma pergunta para você. Antes de você falar sobre a hipnoterapia, né? Porque muitas pessoas elas têm dificuldade em aceitar a medicação, né? Como que foi isso para você? Aceitar essa medicação quando começou todo esse processo dos teus medos de voar, né? Como que foi para você aceitar esse processo e fazer uso da medicação? Porque muitas Eu pessoas nunca têm tinha essa usado. dificuldade. Eu Aham. nunca tinha usado qualquer tipo de medicamento, né? Eu tinha muito preconceito, né? Para mim, todo mundo que usava a maluco vai tomar remédio para maluco, né? E aí eu me deparei com isso. Se eu não tomar, eu não vou conseguir vencer isso. Eu vou continuar me limitando, né? Então, claro, com toda a prescrição médica, com toda a orientação médica, eu aceitei e utilizei especificamente para o processo de voo. Então, quando eu tinha uma necessidade de uma viagem, eu me encontrava com o meu médico, ele já me orientava quanto que eu tinha que tomar, durante quanto tempo, o que fazia. Então, era toda uma receita, era toda uma organização para que eu pudesse voar. Então, chegava uma semana antes, era isso, 2 dias antes era isso, no dia era isso, durante era isso. Então, isso estava muito desgastante para mim, muito, muito ruim para mim. E começou a desencadear determinadas outras situações, porque eu acho que, né, eu começava a ficar nervosa, eu começava a ficar ansiosa, eu acho que tudo aumentou muita coisa, eu falei, vou tomar um remédio que me melhora, vou tomar um remédio que me melhora. Bom, enfim, mas eu quero focar no avião, tá? Porque a hipnoterapia é muito mais do que apenas hoje eu posso dizer apenas, né, a fobia do avião. A hipnoterapia me apresentou muitas outras coisas, mas hoje é que o nosso tema é a minha história na fobia de avião. E aí eu busquei contato, né, com essa pessoa que estava fazendo o anúncio de busca a hipnoterapia para tirar essa sua fobia. Eu fiz contato com essa pessoa, com essa hipnoterapeuta, que me atendeu maravilhosamente bem, né? Foi uma pessoa que me ouviu, teve uma escutativa, me acolheu, entendeu o meu medo sem julgamento, porque o que mais as pessoas faziam era eu ser julgada. Ah, que ridículo! Meio de avião, tá maluca? Pô, avião é um meio de transporte mais seguro. Isso não acontece. O que você tá deixando de ir para fora? Enfim, totalmente julgada. Então, eu começava a não querer mais tocar no assunto, tinha vergonha de falar sobre isso. E ela me acolheu, né, sem qualquer tipo de julgamento, me explicou, né, o que era uma hipnoterapia, o que era uma sessão de hipnoterapia, que a gente aqui conhece como pré-talk, né, em algumas publicações nossas a gente já explicou um pouquinho. Enfim, eu fui à minha primeira sessão de hipnoterapia com ela, focada para a fobia de avião. Muito bem. No nosso primeiro encontro, ela fez a gente chama de uma regressão, que é o R2C, para que eu pudesse ativar a minha memória e tentar lembrar qual foi a primeira vez que eu tive um sentimento de pânico e de medo dentro do avião. E aí, como que fiz um relaxamento, né, dentro do que aquilo que nós aprendemos como hipnoterapeutas, né, que para mim era tudo muito novo, porque ali eu estava apenas uma pessoa desesperada querendo perder um pânico de avião. E fizemos o relaxamento, e dentro desse relaxamento ela começou a me fazer induções, e eu me lembrei, né, quando eu era pequena, criança, tinha algo em torno aí de 5 anos, talvez. A minha primeira viagem
com a família, a gente estava indo para a Disney, e eu me lembrei do sentimento gostoso, de como era legal, eu estava indo para fora, eu ia ver o Mickey, eu me lembrei de detalhes, eu me lembrei de cores, eu me lembrei de dentro do avião, eu me lembrei das pessoas, eu me lembrei de nomes. A gente começou a pipocar tanta coisa na minha cabeça, eu comecei a lembrar de tanta coisa. E aí eu me lembrei que no meio do voo, o meu pai simplesmente sentou e dormiu, pá, apagou. Para ele, avião era como se fosse o sofá da sala. A minha mãe um pouco nervosa e no voo teve muita turbulência. E nessa turbulência, tinha uma galera muito jovem na frente, eles estavam fazendo ola. E o avião descia e subia ola, e eu, né, vendo aquilo, e olhei para minha mãe, a minha mãe estava num estado de pânico desesperador. Então, o que eu identifiquei? Minha mãe, minha referência, minha tudo, tá com medo. Se ela tá com medo, tá apavorada, eu tô num lugar de perigo. Pronto, estou em perigo. E aí, nesse mesmo momento, a hipnoterapeuta, ela focou nisso, né? Ela pegou esse pânico, esse medo da mãe dela, a insegurança da mãe, e ela fez eu ter uma crise de pânico dentro do meu quarto, sentada na minha cadeira, como se eu estivesse dentro do avião. Gente, foi uma experiência que eu digo a vocês que eu jamais imaginei que eu pudesse passar. Eu estava sentada na cadeira, no meu quarto, né, minha cama, minha cômoda, janela, minhas filhas no quarto, meu marido na sala, e eu estava sentindo que eu estava dentro do avião e aquele sentimento desesperador. Eu comecei a gritar sozinha dentro do quarto, gritando. E o engraçado, meu marido abriu a porta, eu vi que ele tinha aberto a porta, mas eu não queria olhar para ele, porque para mim era tão importante estar passando por aquilo, porque eu estava acreditando no processo, eu queria tanto sair daquilo, que, gente, a minha oportunidade é agora. Então eu vou estar aqui. Se é para sentir isso, eu vou sentir, eu vou enfrentar isso. E aí eu entrei na crise de pânico dentro do meu quarto e ela conseguiu me ensinar a como reverter essa crise, fazendo induções positivas e ressignificando na minha mente aquele sentimento. E aí eu fui acalmando, e consegui retornar a perceber que eu estava na minha cadeira, no meu quarto, que eu estava bem. Eu não apaguei, não estava dormindo, estava de olho aberto, tá? Eu estava de olho aberto, porque que eu não falei, que é importante falar, eu fiz isso online, tá? Essa minha sessão, ela não foi presencial, ela foi online. Por isso que eu estava dentro do meu quarto e eu estava com um tripé, com a câmera, como estou falando com vocês aqui, e a minha hipnoterapeuta estava na minha frente. Então eu olhava para ela, eu estava de olho aberto. E aí eu consegui me acalmar. Ela me ensinou técnicas para que eu não perdesse mais o controle. E dali, quando terminamos a sessão, nós continuamos a conversar, eu falei, cara, isso é hipnoterapia? Ela falou, isso é hipnoterapia. Eu falei, gente, isso é surpreendente. Porque eu tive aqui uma crise, essa crise eu hoje me sinto aqui bem, me sinto fortalecida, e se você quiser conversar comigo agora sobre vamos comprar passagem, vamos viajar, tá tranquilo, eu vou conversar com você sobre isso. Você que terminei ali a sessão, no dia seguinte eu já estava fazendo contato com a minha sócia, eu falei, olha, vou comprar passagem que eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Eu quero testar, eu quero voar. Eu comprei a passagem, eu marquei o dia, eu fiz tudo e falei com ela, vou falar o nome dela aqui, não tem problema nenhum, Miriam. Eu falei, Miriam, marquei, estou indo para o Rio Grande do Sul e eu vou voar. Ela falou, então, vamos lá, vamos fazer mais algumas sessões de hipnoterapia, porque agora você vai ver a maravilha do que é você entrar dentro do avião. E aí nós tivemos o nosso segundo encontro,
que foi um encontro totalmente de empoderamento e fortalecimento dentro da aeronave. E aí chegou o grande dia do meu voo e eu digo a vocês, eu entrei, eu sentei, apertei o cinto, peguei meu celular, botei uma música, tinha baixado alguns vídeos e eu filmei a decolagem como se fosse uma apresentação de teatro das minhas filhas, com uma emoção, chorando de felicidade, porque eu estava ali liberta, né? Para mim foi uma libertação, foi uma vitória tão grande que eu filmei. A gente pode ser bobo isso, né? Mas eu filmei o avião decolando. E eu olhando lá para baixo, e eu olhando as pessoas. E a vontade que eu tinha era abraçar todo mundo, levantar assim, gente, eu tô voando, eu tô aqui no avião. Foi assim, muito surpreendente. E fui pro sul, me diverti, voltei também filmando bem, e ela me acompanhando, a hipnoterapeuta me acompanhou a viagem toda, então foi por isso que eu digo acolhimento, ela me acolheu de tal forma, porque ela me acompanhou na viagem, quando eu voltei, me liga quando você chegar, me liga quando você estiver voltando, fizemos chamada de vídeo para a gente poder conversar, trocar uma ideia. Enfim, então hoje eu não tenho mais medo de avião. Só que eu sabia, né, que assim, eu preciso estudar isso, porque o medo de avião era a ponta de um iceberg só, né? Tinha muito mais coisa por aí. O porquê desse medo do avião? O que tinha no avião? Eu identifiquei um pânico na minha mãe e trouxe esse pânico dela para mim, sim, tudo bem. Mas com o tempo de tratamento e outras questões que eu comecei a identificar e descobrir por meio da hipnoterapia, o ponto principal era a minha necessidade de estar sempre no controle, de controlar tudo. A vontade, a certeza de que quando eu não estou no controle, a coisa não vai sair, não vai dar certo. Então, quando eu pensava nisso, quando eu pensava, vou voar, cara, se eu cair, eu não tô lá para ver. Será que o cara vai apertar o botão direito? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que ele está fazendo direito? Enfim, era uma necessidade de controle muito grande e eu estava refletindo isso no avião. Agora, por que eu não sentia isso no helicóptero? Por que eu não sentia isso no ultraleve? Porque eu estava vendo. Eu via o cara manejando lá o ultraleve, eu tinha noção da cabine, eu tinha noção do espaço. Então, para mim, cara, podia cair da mesma forma, porque eu não ia pegar lá o manche, não sei como é que se chama lá no avião, lá, eu não ia botar o helicóptero no ar, eu não ia mexer no ultraleve, mas para mim eu estava no controle, eu estava dominando a situação, e no avião eu não conseguia dominar isso. E isso foi um reflexo apenas para a minha vida externa, que é o que eu sempre vivia. Você, como advogado, você tem que estar sempre no controle de tudo. Você tem que controlar o prazo, você tem que controlar o teu cliente. Você é mãe, né, dona de casa, você cuida dos filhos, você controla os filhos. É tanta coisa. E aí você começa a identificar, meu Deus, eu sou ansiosa. Eu sou extremamente ansiosa. Eu comecei a destravar e descobrir um monte de coisa que a hipnoterapia me trouxe mostrando, olha, quanta coisa tem pra gente consertar dentro da sua mente e a oportunidade agora, então faço hipnoterapia. E eu fiz, não só para avião, para outras questões, eu falei assim, agora eu quero estudar. Porque eu não quero que amigos meus, pessoas que talvez eu não conheça, que eu não conheço e que sofrem tanto ou pior do que eu não quero mais que eles passem por isso. E aí eu fui estudar. Estudei, busquei o que é ser um hipnoterapeuta, o que é buscar um controle da sua mente subconsciente, como é possível você colocar hábitos sadios na sua mente, hábitos que transformem a sua vida interna e externamente. Não é mágica, né? A hipnoterapia não faz mágica. A hipnoterapia é um processo na qual você precisa acreditar, ter a certeza
de que você precisa estar conectado com o seu hipnoterapeuta, porque ali é a chance, é a oportunidade de você mudar a sua forma de ver a vida. E hoje, a hipnoterapia é isso para mim. Flávia, você falando, aí eu lembrei agora também, eu tive uma situação muito, muito constrangedora. Eu também passei uma situação no avião, uma fobia que eu tive dentro do voo. E quando a moça disse que ia fechar a porta do avião, eu me desesperei, saí correndo para dentro do banheiro, comecei a olhar para o espelho e gritar dentro do banheiro. Nossa. E eu falei, eu não vou aguentar, vou ter que sair. Aí eu olhei, minha irmã estava sentada na frente também, porque eu só andava na frente do avião já, com medo, né? E aí aí eu olhei para a cara da minha irmã e eu disse, eu vou sair, você vai só. Ela disse, não, senta aqui. E aí eu comecei a fazer uma auto-hipnose, sem saber que eu estava fazendo auto-hipnose, né? Respirar fundo, pensar coisas positivas, e aí eu consegui voar. E a hipnoterapia, eu procurei também, uma das coisas que eu procurei hipnoterapia foi por fobia de lugares fechados, como avião, elevador, todos esses problemas que a gente tem, né? Pois é, e assim, quando eu digo que a fobia do avião, né, na minha vida, foi a ponta do iceberg, foi por intermédio dessa fobia que eu destravei uma série de outras questões dentro de mim, dentro da minha mente, né, que como me atrapalhavam na minha vida rotineira, dentro da minha casa, no meu ambiente profissional, né, na minha vida familiar, no meu relacionamento com a minha mãe, com as minhas filhas, com o meu marido, né? E assim, e hoje permaneço em processo, né? A gente está sempre em processo de crescimento para sempre, né? Flávia, É um processo constante, né? Uma coisa que me chamou a atenção, desculpa, gente, eu passei uma semana com um pouquinho de gripe. Uma coisa que me chamou a atenção foi muito interessante, e até para quem está aqui assistindo a gente. Vocês prestaram atenção quando ela falou, quando ela era criança, ela viajou para Disney? Exatamente. Porque criança, ela viajou. É destemida. Exatamente. E aí, a partir daquilo, e depois de muitos... Depois, quando você teve aquela primeira crise, foi quando você teve que... Depois, ficou quanto tempo sem viajar de avião? Entre o intervalo da primeira viagem de criança, aquela primeira crise que te deu muitos B.O.s. Cara, quando criança, eu viajei com 5, depois eu viajei com 9, que já não foi legal, que eu lembrei na hipnoterapia. E aí depois só foi acontecer isso, eu já formada advogada, para Manaus, que foi onde teve o auge da crise. Porque eu vim construindo o medo do avião muito mais, né? Muito mais. Eu me formei. Nunca mais. Eu nunca mais. Claro, então, assim, a minha ida a Manaus foi um ponto crucial. Eu falei, gente, eu sabia que não era para entrar no avião, eu entrei no avião, desmaiei no avião, agora que eu não vou andar nunca mais na minha vida. Então, você parou mais de de tomar 20 anos. medicação? Depois que eu conheci a hipnoterapia, completamente. Completamente. Eu não tomo... Olha, eu tomava muito remédio, eu não tomo mais, né? Mas isso não quer dizer que não existam pessoas, claro, que precisam tomar medicamentos. A gente aqui não está desmerecendo a parte médica, né? A gente não está aqui querendo desmerecer a parte médica de forma alguma, até porque a hipnoterapia é um tratamento complementar, né? Eu entendo ele como complementar. Mas, para mim, Flávia, era algo que eu queria me libertar. Eu não queria mais ter que tomar um remédio e entrar no avião como se eu estivesse bêbada, como se eu estivesse doente. Assim, a gente está vendo aqui, o meu marido tá aqui ao vivo, né? Ele tá ali ele acabou botando ali, né? Que ele foi testemunha do sofrimento e o tormento que era estar dentro do avião ou simplesmente falar no assunto. Então, e ele sabe que o que aconteceu, né? Ter me libertado disso, para mim parece mágica, né? Para mim foi como se fosse mágica, porque eu estou conversando
aqui com vocês sobre isso e talvez eu não pudesse conversar há alguns anos atrás. Filme de avião eu não via. Piada de avião eu não gostava de escutar. Uma amiga minha falava, eu tô indo para a Europa, quanto tempo de viagem vai ser? Você já comprou passagem? Você tá com medo? Você se sente segura? Gente, eu deixava a pessoa apavorada. Ai, sabe que horror. Eu falei, não, mas quanto tempo você acha que vai dar? E você consegue dormir? Total! E aí, e é engraçado porque, assim, a minha secretária, quando estava para poder ir para Porto Alegre, né, para o Sul, para poder cuidar do escritório, eu já ficava passando mal uma semana. Eu chegava todo dia no escritório chorando. E ela, doutora, você tá chorando porque eu tô indo pro Sul, tá chegando. Gente, parecia que eu tava indo pra Forca. Eu não tava indo pra Forca, eu tava indo pro Sul. Eu podia passar em Gramado, eu podia visitar a Patrícia lá em Brusque. Gente, eu não fazia isso. Parecia que eu tava indo pro martírio. Então, hoje eu trago o tema da hipnoterapia para a fobia de avião focado, né? Porque para mim era muito traumático. E hoje isso não existe mais. Não existe, isso não existe mais. Isso para mim é muito feliz. Eu falo isso com uma enorme felicidade. E eu vou poder me sentir completamente realizada, né? Porque a pandemia afastou uma série de oportunidades da gente poder viajar mais, né? Mas se Deus quiser agora, né? Deus quiser não, eu quero em outubro, agora de 2023, eu vou para a Europa. Eu vou levar minha filha, minhas 2 filhas, meu marido, nós vamos para Portugal, nós vamos para a França e eu vou amarradona. Eu já estou me pensando lá na frente da Torre Eiffel com uma taça de espumante na mão, ajoelhada, chorando de felicidade porque eu estou olhando para a Torre Eiffel, estou na Europa, estou em Paris. Porque você conseguiu viajar. É isso que eu tenho que pensar. Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui, a Cristiane Campos perguntou o seguinte: qualquer medo é curável? Cristiane, olha só, dentro do processo da hipnoterapia, qualquer medo é tratável, sim, tá? Porque, como ela explicou aqui, a hipnoterapia ela consegue ir em busca, né? Busca a causa e vai ressignificar esse fato, para poder trazer essa qualidade de vida que a Flávia está trazendo aqui. Olha o relato importante. E o que é importante, que ela trouxe até a Cris, né? Amiga minha, seja bem-vinda, Cris, obrigada, Evelyn, que está aí presente, Robert Barbosa também presente, nossos amigos aqui, pessoas que estão aqui. E o que é interessante, a hipnoterapia nos dá técnicas, ele nos dá técnicas que nos ajudam a nos libertar disso. Então, eu posso dizer para você, eu posso, de repente, me sinto sem qualquer tipo de problema dentro do avião, o meu pânico de avião acabou, mas eu posso estar, de repente, num voo, como aconteceu, né? Depois já tá bem, fui outras vezes para Porto Alegre, deu uma balançadinha, veio aquela sensação, opa, peraí, não, acabou, isso não existe mais. E aí, técnicas de auto-hipnose, a gente aprende a fazer. Porque o hipnoterapeuta, ele vai tratar a sua fobia, ele vai tratar o seu medo, mas ele vai lhe ajudar a você também se ajudar. Para que não tenha aquela dependência de, eu tenho que ligar, eu tenho que saber. Não, você vai aprender. São técnicas que você aprende, a gente lhe dá mecanismos, lhe dá ferramentas para que você continue se libertando sempre desse problema. Então, isso é maravilhoso. Ô Flávia, e quando você fala na questão de 5 anos que você viaja lá com seu pai, que ele dorme, foi aos 5 anos, né? Exatamente. Como ficou claro, né? Como eu lembrei. Isso. E olha só, você tinha só 5 anos. Pense para uma criança de 5 anos fazer uma viagem longa desta forma. Existem inúmeros sentimentos, né? Que a gente pode identificar diante dessa sua fala. Por quê? Porque tem medo, tem insegurança, estou sozinha. E aí, quando você se vê sozinha indo para Manaus novamente, já aos 9 anos já acontece também, mas quando você se vê sozinha indo para Manaus,
atualmente é como se ela estivesse revivendo a tua mente subconsciente aquele certeza. primeiro momento novamente. E aí é onde, na mente subconsciente, fica programado o tempo presente. Quando acorda a programação, é tempo presente. E foi isso que aconteceu. E daí é onde você desmaiou. Porque é uma situação de risco, né? A sua sobrevivência naquele momento. Porque você estava só. E era algo novo. E quando a gente se depara com algo novo, a nossa mente, ela sofre um pouco, né? E ela não aceita muito. Eu entendo ali que aquele momento foi o momento da explosão, né? Eu explodi ali, né? O copo quebrou, né? Vazou, né? Encheu. O copo encheu. Foi ali. Então eu falei, gente, não dá mais, né? Ou eu fujo, que foi o que eu fiz, né? Eu fugi, né? Eu desisti de tentar, eu desisti de continuar, eu quis parar e só que as oportunidades vão batendo, né? E você vai começando a vivenciar um mundo que você, gente, não pode, não dá, eu tenho que parar com isso, eu não quero mais isso pra mim. Eu tenho que mudar e vou procurar ajuda. E você foi por um caminho, da medicação até você conhecer a hipnoterapia, que ajudou você a fazer compreensões, foi na raiz da causa e fez você perceber a sua vida de uma forma diferente, perceber o teu potencial e superar totalmente esse medo. Porque quando a gente compreende a real verdade, a gente muda toda a forma de ver a nossa vida, né? E foi isso que aconteceu, porque a hipnoterapia, ela nos proporciona isso. E até com as perguntas que foram em relação a medo, diante de qualquer situação de medo, né? Porque o Michael Arruda sempre nos fala assim, né? Quando os seus sonhos forem maior que os seus medos, milagres acontecem. E eu digo sempre para os meus clientes, seja um milagre na sua vida. Seja um milagre na sua vida. É verdade. E você foi. Não, eu me sinto assim, sem demagogia, sem, né, de querer aparecer nada. Para mim foi uma vitória. Eu me sinto realmente vitoriosa, porque era algo que para mim era muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. E hoje eu poder estar numa roda de conversa, eu poder buscar a agência de viagens que me atende e falar, olha, vê aí, eu estou precisando de 4 passagens, eu queria ir para... Cara, gente, é uma coisa assim, parece bobo para tanta gente, né? Mas para mim, eu me sinto poderosa. Eu me sinto uma mulher poderosa de conseguir comprar passagens para poder viajar, para poder ir para São Paulo ali do lado, né? Enfim, né? Hoje talvez eu não voe tanto como eu gostaria por questões financeiras, as passagens não estão lá tão baratas, né? Mas enfim, e a gente teve essa problemática toda pandêmica que fez com que pudéssemos ficar um pouco mais enclausurados aí dentro de casa. E o curioso é que, assim, logo quando eu já estava bem, a minha primeira viagem foi durante a pandemia. Eu estava de máscara, eu estava de face shield, eu estava de luva e estava indo para Porto Alegre. Feliz da vida. Absoluta. Nem a pandemia me segurou. Tava lá, tem foto, eu lá, com face shield dentro do avião. É uma libertação. É uma libertação. Parabéns, parabéns. Porque assim, a questão do medo, todas as pessoas que sentem medo, o medo ele não é uma emoção negativa. O medo ele tem que ser respeitado, levado a sério. Quando ele vem... É uma proteção, né? Uma proteção, de uma forma exacerbada, aí sim tem que ser investigado. Quando aconteceu no caso dela, que teve seus impeditivos, né? Deixou de... Poxa, teve um maior problema com a parte profissional dela, para, de repente, uma lua de mel num outro lugar muito maravilhoso, não pôde ir, porque não pôde viajar de avião, com as filhas, enfim. Então, eu quero aqui, ó, falta pouco, né, para terminar a nossa live. E hoje se encerra as lives do Hipnopapo de 2022. Vice? Tá? 2023. Só esse ano, calma aí. Esse ano. 2023 nós vamos estar aqui a cada 15 dias com temas novos. Pessoal, manda sugestões, o que vocês tiverem aí. Pintou aí a dúvida, manda para nós, manda no nosso direct que nós vamos
buscar informação. Tem vários profissionais. Que também tiverem vontade, né, de assistir. Isso! Nós temos vários profissionais na parte de hipnoterapia, que cada hipnoterapeuta, ele se especializa. Não que nós não vamos atender todas as demandas que aparecer, não é isso. Mas existe a especialidade e a gente tem como convidar esse pessoal aí para tirar as dúvidas e deixar tudo muito tranquilo. Porque às vezes você aí está com medo. Está com medo de passar por um processo de hipnoterapia porque tem justamente os mitos, igual a Flávia falou, de repente comer uma cebola pensando que é um chocolate. Gente, não vai acontecer nada disso. Tá? Essa hipnose de palco eu nem sei fazer. Vou falar bem a verdade. Nosso negócio é hipnoterapia. Tratar, ressignificar o fato, trazer qualidade de vida para você aí que precisa superar seu desafio, você precisa, de repente, mudar de carreira. Então, assim, pro ano que vem, no ano de 2023, nós aceitamos e queremos, hein, a participação de vocês. Mandem para nós. E o que é interessante a gente falar, nós aqui do grupo, né, da Rede Hipnopapo, vocês acessando o Instagram ou o nosso YouTube, lá tem o contato de cada um hipnoterapeuta, nós aqui, de forma individualizada. Então, você está no Rio, você está no Sul, você está em Fortaleza, você tem uma demanda, eu vou procurar a hipnoterapeuta, a Flávia, do Hipnopapo, eu quero mandar uma mensagem para ela, a gente está aqui pronto para poder te ajudar. Né? Um pânico, cada uma tem o seu espaço para atendimento, né? Os nossos encontros aqui, a gente leva para você conhecer o quão poderoso é a hipnoterapia e a quantidade de questões que ela pode resolver dentro da sua mente subconsciente, até mesmo quando um problema familiar, um problema, às vezes, que nós já conversamos sobre violência, né? Violência psicológica, violência afetiva dentro de casa, como uma fobia de avião, ou uma fobia de rato, ou uma fobia... eu fiz um vídeo há um tempo atrás, uma pessoa que nós atendemos no consultório, que o problema dela era medo de ver alguém vomitando. Né? Eu sei que é uma palavra feia de falar, mas nós tivemos exemplo disso na nossa formação. Alguém vomitando. É uma fobia. Por quê? Por que ela tem isso? Então, isso é tratável por intermédio da hipnoterapia. Então, são questões pontuais que às vezes as pessoas pensam em grande. A hipnoterapia ela pode transformar a sua mente, a forma de você enxergar as coisas de forma tão diferente, você enxerga de forma tão diferente e talvez você não tenha se dado conta disso. Então, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que para você, eu tenho vergonha de dizer que eu tenho medo disso. Não tenha vergonha. O hipnoterapeuta ele não vai te julgar. O hipnoterapeuta não vai apontar o dedo, nossa, que ridículo, ela tem medo disso. Não, porque eu achava que isso acontecia. E quando eu conheci um hipnoterapeuta, uma hipnoterapeuta com autoridade e de excelente nível, eu vi que não era isso. Ela teve a escuta ativa, o acolhimento, e hoje eu estou aqui contando a minha história para vocês. Então, e é isso. Queremos deixar a todos aí um final de ano maravilhoso para todos vocês que estão acompanhando esse nosso projeto. Que o ano de 2023 seja melhor ainda. Entenda que ser forte é pedir ajuda para alcançar os seus objetivos tão desejados. Você que sempre luta para conquistar, faz de tudo e muitas das vezes os seus planos dão errado, o que é que pode estar te sabotando? Hein? Faça uma análise desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Perceba quais respostas involuntárias você apresenta diante de fatos emocionais fortes. Como você funciona? Procure um hipnoterapeuta, pois esse processo terapêutico pode te ajudar com diversas demandas. Financeiro, como obesidade, como medo, como a Flávia deu os exemplos aqui, baixa autoestima, ansiedade, depressão, vício, gagueira, falta de foco, ajuda no tratamento de TDAH, várias coisas. Traumas emocionais. Traumas emocionais, relacionados a abusos também, etc. Olha, é imenso. O leque é grande para nós ajudarmos, tá? a tratar. Medo. O medo, quando ela fala de medo, ela trouxe aqui hoje para nós falarmos um pouco do medo de voar de avião. Mas tem pessoas que têm medo de sair de um relacionamento abusivo, medo de dirigir, medo de mudar de emprego, medo de andar de ônibus. Por que não? Tem pessoas que têm sim, tem medo de viajar de carro. Tem pessoas que têm medo de montar numa moto, que deixa de fazer algo.
É verdade. Medo de falar em público. Medo de falar em Eu, como público. advogada, eu tenho destravado, né? A gente fala que aqui carioca, né? Eu estou destravando. Tem colegas advogados que a gente está destravando. Tem medo de falar em público, tem medo de atender o cliente, tem medo de despachar o processo com um juiz, tem medo de fazer audiência. Olha como é que a gente, né? A advocacia se junta aí com a hipnoterapia. Medo de falar. Meu Deus, tem pessoas que têm medo de gravar vídeo. Tem pessoas que não conseguem dizer não. Simplesmente não sabem dizer não. Pode fazer isso para mim? Ah, claro, faço. Ela deixa de fazer algo para ela, que é importante para ela, porque ela não quer dizer não para o outro. Ela tem medo de ser julgada. A hipnoterapia está aí para isso. E tem uma coisa muito importante também, que alguém falou de Covid aqui. Quantas pessoas, depois da pandemia, desenvolveu medo do outro? Medo de outras pessoas? É apenas o gatilho, porque o medo está lá registrado. Mas ter medo de chegar perto de uma outra pessoa. Quantas pessoas desenvolveram? Pessoas, é verdade isso. Muitas, e é né? tratável. Muitas pessoas que perdeu a qualidade de vida devido a isso. Então é o seguinte, pessoal, a partir do momento que você decidir que não quer mais sentir emoções que travam você, travam a sua vida, esse momento é o início da sua autocura. Olha aí que interessante essa palavra, autocura. Nós, hipnoterapeutas, temos as técnicas. Vocês são os grandes protagonistas da autocura de vocês. Que em 2023 seja um ano abençoado, maravilhoso, repleto de prosperidade, de muito amor, felicidade, amor entre os casais, amor entre pai e filho, amores, conquistas e sucesso para todos vocês. E o sucesso, ele é conforme aquilo que você quer alcançar. Independente se o sucesso é aparecer numa telinha igual nós estamos aqui, ou se o sucesso é conquistar o seu emprego e estar ali feliz, mantendo a sua família. Esse é o sucesso. É o que garante a sua felicidade. E que nada impeça você de ser feliz. E complementando o que a Roberta falou, né? Que a partir de hoje, nada e nem ninguém impeça você de alcançar os seus sonhos e objetivos. Pois o medo, ele não existe, ele é uma ilusão da sua mente, de acordo com as programações que aí estão. Quando o seu medo for maior que os seus sonhos, milagres existem. Então, permita que milagres aconteçam na sua vida. Seja o milagre na sua vida. Ame a vida, ame viver, espalhe o amor. Seja o amor, viva o amor. Gratidão e boas festas. Gente, vocês são incríveis. Queria agradecer muito a oportunidade de fazer parte desse grupo maravilhoso, desse grupo na qual nós estamos sempre estudando juntas, nos ouvindo, nos ajudando e ajudando a tantas pessoas, não só por intermédio de levar aqui a palavra, né, por meio das nossas lives, mas também pelo atendimento acolhido, pelo atendimento próximo, atendimento amoroso, atendimento humanizado. E é isso que a gente quer deixar para vocês. Amor, respeito, gratidão, e que 2023 seja um ano de sucesso, um ano de prosperidade e um ano de certeza que todas nós e todos nós seremos grandes e vitoriosos. Beijo para vocês. Boa noite, gente. Obrigado pela live, foi maravilhosa. Flavinha, que bom que você venceu e que contou esse seu relato maravilhoso para ajudar muitas outras pessoas. E meninas, pessoal, um Feliz Natal para todo mundo, feliz final de ano aí. E precisando da gente, do Hipnopapo, de qualquer uma de nós, estamos aqui à disposição para todo mundo. O dilema é ser feliz e ajudar os outros, não é isso, meninas? Isso aí. E um Feliz Natal! Agora acompanhar. Dia 28 Feliz Natal. de janeiro, nós estamos de volta. E mande sugestões para as nossas lives, pessoal. Tchau. 2023, todo mundo junto. Beijo. Beijo.